A nossa aula Recording in Progress. Muito bem. Saúde hoje direto do meu escritório. Tá, os livros existem, é de tudo de verdade, ó. Vou até tirar, ó. Existe, é de verdade, viu? É. Porque eu já sei que tem muita gente que coloca uma biblioteca. Não muito Acredita que eu verdadeira. achava que era biblioteca mesmo, eu custei a perceber que era efeito. Quando eu vi essa câmera, eu pensei assim, ah, não, do Filó não é efeito não, a biblioteca é dele mesmo. Olha só, tá, tem coisas erradas, livros e tal, olha lá, ó. Isso aqui é só um pouquinho do que a gente tem aqui, né? No escritório. A gente é muito nerd para as coisas aqui. Muito nerd, muito nerd. Então, não somente de chegar, de estudar sobre as questões, se atualizar, e também, com relação a chegar e ser honesto com as coisas mesmo, né? A gente procura escritório, meu advogado tá... Foi semana passada mesmo. Logo a gente, uns 4 anos atrás, ou 5, chegou um senhor. Minha advogada, muito incompetente, não consegue nada, etc. Aí a gente chegou, falou, não, contrata a gente vai analisar o processo, para ver se sua advogada está ou não atuando corretamente. A gente chegou, analisou e estava tudo normal, né? Lerdeza do juiz, né? Do juízo mesmo. E a gente falou com ele, né? Olha, na verdade, quem tá lento e tá lerdo Aí o a minha, juiz. professor. Oi? Assim, eu também tenho uma. Aí, ó. Biblioteca da Carla aí, ó. Muito bem. Toda bagunçada, mas tá aí. Muito bem. Muito bom. Estude mesmo. Gostei. A Carla, encontrei ela, foi que semestre, né? No comecinho desse semestre, para pegar alguns livros da biblioteca. Foi top. E aí, então, a gente chegou, falou, olha, não contrate a gente. Está acontecendo isso, isso e isso. O seu advogado está se portando bem, está trabalhando bem. Diferença de trabalho não vale a pena o que você vai gastar. Andressa, valeu. Não vai. Eita, aí sim. Aí, o que acontece? Semana passada, esse mesmo cliente acabou lá o processo e falou, olha, eu gosto de vocês tanto e tal, e quero contratar para uma outra demanda. Aí, contratou a gente e tal. Então, é isso. Vamos lá. Chega de falar e vamos, então, para a nossa matéria, tá? Vamos começar dos crimes contra a administração pública. O primeiro tipo penal que a gente vai chegar e tratar, deixa eu mostrar aqui, é o peculato. Mas primeiro, 312. Opa, Ctrl F, 312. Isso, aqui, ó. Só vamos começar a introduzir, tá? O título é dos crimes contra a administração pública, então todos esses tipos penais, o bem jurídico tutelado é algo da administração pública, tá? Alguma coisa da administração pública, tá? E no capítulo 1, a gente vai ver dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Tá? E o primeiro tipo penal, artigo Filó, 3. Oi. aproveitando que você vai falar disso, na sua prova tinha questões sobre isso, você ainda não tinha ensinado. Tinha Tinha questão sobre peculato, tinha corrupção passiva, E era a tinha resposta? tudo. Não, né? Era questões sobre isso, pergunta o Felipe. Aí o Felipe falou, Eu gente, vejo lá. aí o Felipe comentou, o Filó não ensinou isso. Eu Não, sabia por causa do meu cursinho, mas você mesmo não ensinou, não. não, A minha estranho. tinha umas 3 questões sobre isso. Uai. Eu te mando até foto depois, se você quiser. Não, acredito. Aliás, manda mesmo, sabe por quê? Facilita o meu trabalho. Eita, acabei engasgando com a água. Mas eu quero sim, Rafaela, por favor, tá? Me manda lá para segunda-feira. Muito bem. Primeiro, então, boa noite, cara. Ela mandou mensagem aqui no chat. Primeira questão que a gente vai ver. Eita! Engasguei mesmo.
Vai, É. Corona. Com relação... Não, já peguei, hein? Vocês lembram? Agora é a indiana, não. Né? Chega, já tá bom de coronavírus por uma vida inteira. O primeiro, então, peculato. O que é o crime de peculato? De onde vem isso de peculato? Muito bem. Gente, o crime de peculato ele tem como origem, olha só, o direito romano, tá? E como é que ocorre? Antigamente, tá, na mitologia romana, que veio da Grécia, da grega, né? Mudaram os nomes e tal. Era comum, tá? O sacrifício de bois e carneiros, tá? Para os deuses, né? Oferendas para agradar os deuses, né? Hoje em dia se faz também de formas diferentes isso daí, não é? Só que chamado de santos, São Longuinho, se achar não sei que lá do Três Pulinhos, colocar o Santo Antônio de cabeça para baixo, se eu conseguir isso, eu farei isso, etc. Nada mais, nada menos do que se fazia lá, a diferença que eram animais e aqui são promessas, não é? Muito bem. E esses bois e carneiros, tá? Eles chamavam de pecos, tá? E quem chegasse, lembra, esses bois e carneiros eram do Estado, não pertenciam a ninguém, não era de nenhum fazendeiro, etc, etc. A função deles era agradar os deuses. E aí, então, o que se fazia? Quem chegava e subtraía esses bois e carneiros, esses pecos, cometia peculatos. Então, meus caros, surgiu então o crime de peculatos e hoje então é chamado de peculato, tá? No artigo 312 a gente vai ver várias modalidades de peculato, tá? A gente vai ver o 312, 313, 14. Mas no 312, tá? A gente vai ver o peculato apropriação, peculato desvio, o peculato chamado peculato de furto, tá? Ou peculato impróprio, e também o peculato culposo, tá? Então, vamos lá. Bem, vamos ver o tipo penal para a gente chegar e falar sobre... Filon, Oi. na minha prova tinha peculato, tinha concussão, tinha corrupção passiva. Uhum. Eu vou te mandar depois para você ver. Manda lá para segunda-feira que aí eu chego e dou uma olhada nisso no banco de questões e Beleza. anulo se for o caso. Mas o peculato, artigo 312, vejam só. O tipo penal, depois a gente faz aquele estudo bacana. Apropriar-se funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Apropriar-se funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Tá? Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Tá? Então, meus caros, qual o bem jurídico tutelado pelo peculato? A gente já viu, não é, que são crimes contra a administração pública. E vimos que esse crime contra a administração pública é cometido pelo sujeito ativo funcionário público. A gente vai ver daqui a pouquinho isso melhor. Então, mas nós, né, quando a gente chega e verifica um funcionário público, a gente acha, entende, quer e acredita. Inclusive, você já tem direito administrativo, né? Vocês já viram o tanto que o funcionário público goza de fé pública com relação a todos os atos que ele realiza, etc, etc, etc. Não é? Muito bem, isso aí tem tudo do direito romano. Essa coisa do funcionário público, de não sei o que lá, etc., logicamente misturado com o direito francês que criou esse ramo do direito do nada. Não é? Então,
o que se tutela no peculato? A moralidade da administração pública. Por que moralidade? Porque a gente quer sempre que o funcionário público não cometa peculato, não desvie nada, não se aproprie de nada, não é? Além disso, é claro, não é? Nós também, o bem jurídico, ele tutela também o patrimônio da administração. Patrimônio, a gente vai ver, e também a probidade administrativa, tá? Eventualmente, a gente vai aprender também o patrimônio particular, ele é tutelado, tá? Muito bem. Vocês querem ver, vocês vejam que o artigo 312, ele visa justamente impedir a ação criminosa do funcionário público, tá? Para que não ocorra o locupletamento, ou seja, o enriquecimento sem causa do funcionário público, não é? Abusando dessa função pública. Não, a gente quer o funcionário público cuidando do patrimônio público e não o contrário, tá? Muito bem. Então, vamos ao sujeito ativo. O sujeito ativo, nós já vimos, já falamos, inclusive está ali no título, crime praticado por funcionário público. Então, funcionário público é o sujeito ativo. Legal. Mas o que é o funcionário público? Quem é o funcionário público? Tá? Eis aí a questão. E aí a gente chega e fala, será que é funcionário público tem que ser aquele de carreira? Ou pode ser o contratado? Estagiário seria funcionário público? Não é? O que será funcionário público? Quem acha? Alguém aqui é estagiário do MP, por exemplo, ou da Defensoria? Hã? Como é que será? Quem é que... Ninguém aqui é estagiário? De nada? Então, tá bom. Então... Eu sou. Quem é? O Felipe. Da onde, Felipe? Do juizado. Do juizado. Muito bem. Você é funcionário público, Felipe? Creio que não. Até porque vocês aprenderam o conceito de... Não é nem funcionário público mais que fala. Como é que é no direito administrativo? Servidor público. É verdade. Só que lembre-se, você está na aula de direito penal e não de administrativo. E, portanto, o nosso conceito é completamente diferente do direito administrativo. No direito penal é funcionário público mesmo, tá? Que se fala, mas a Constituição fala outra coisa. Legal, mas enquanto não tivermos atualização, é funcionário público. E nós vamos agora ver o artigo, ele aí, 327 do Código Penal. É raro acontecer isso na parte especial, mas para evitar essa coisa de fulano é funcionário, não é, etc., o artigo 327 chega e traz o conceito de funcionário público para o direito penal, que é completamente diferente do direito administrativo, tá? Então, cuidado para não confundir nas provas do Herman, não é? E da minha prova, porque é completamente diferente. Vamos lá. Então, o que se trata, então, do que se trata, então, funcionário público? Leiam aqui comigo. Considera-se funcionário público, olha só, para efeitos penais, está bem claro aqui, não é? Que, embora transitoriamente, o que é transitoriamente? É por um tempinho de tempo, tá? Pequenininho, né? Que não é permanente, tá? Felipe, você está contratado de forma transitória ou permanente? Um contrato de 2 anos. Então você está o quê? Transitório. Tem 2 anos de, não é? Mas poderia ser um dia, né? Poderia ser algumas horas, não tem problema. Você é remunerado ou não? Sim. Legal. Mas olha só, pode ser também sem remuneração.
E aí, olha só, exerce cargo, emprego ou função pública. Então, olha só, estagiário é funcionário público? Quem chega e faz concurso? É. Quem está com contrato? Sim. Tá? O conceito do direito penal é muito amplo. Então, parabéns, meu caro Felipe. Para o direito penal, você é funcionário público. Né? Parabéns. Muito bem. Isso significa que qualquer coisa que você cometer contra a administração pública vai ser aqui nesse tipo penal. Sei que você não vai fazer isso e tal. Claro que não. Muito bem. Mas não é só isso, não. Preste atenção. Porque tem mais. O conceito de direito penal é muito maior. Muito maior. Olha só aqui. Equipara-se a funcionário público, olha só, quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal. Quem trabalha para empresa prestador de serviço contratado ou conveniado para execução de atividade típica da administração pública. Olha só como é que amplia pra caramba, não é? Que amplia pra caramba o nosso conceito de funcionário público, mas não termina aí. Porque tem um parágrafo 2º, e aí, não é, nós temos uma causa de aumento de pena que é realizado, vocês já sabem, lá na terceira fase do cálculo da pena. A pena será aumentada da terça parte, 1/3. Né? Quando que os autores dos crimes previstos nesse capítulo, então vale do 312 até o 326, tá? Forem ocupantes de cargo em comissão ou função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. E é claro, por que tem essa causa de aumento de pena? Porque nós estamos falando em quê? Cargos de comissão de função de direção, assessoramento. São pessoas que o quê? A gente imagina que tenha, não é, uma probidade um pouco maior com relação à atividade que exerça da administração pública. Tem cargo de direção, não é? Entenderam o que é o conceito de funcionário público para efeitos penais? Sim ou não? Sim? Então, se ninguém tem dúvida, vamos avançar. Então, gente, quem é sujeito ativo? O funcionário público, que a gente viu o que é, tá? Ou seja, toda aquela pessoa que se enquadra no artigo 327 e 327, parágrafo 1º, tá? Filó, significa que é um crime próprio? Sim, só pode ser cometido por funcionário público, tá? Pode ter concurso de uma pessoa que não seja funcionário público? Sim, pode, tá? Sem dúvida nenhuma. Vocês já aprenderam que quando tem participação em concurso eventual, a pessoa que não tem aquelas características, ela herda aquelas características. Né? Então, se eu, vamos dizer que não seja funcionário público, participando de alguma infração contra a administração pública, não é? Nós temos que que eu herdaria essa característica do funcionário público. Tá legal? Muito bem. Gente, atenção. Para ser peculato, o crime tem que ser em razão do cargo que ocupa. Tá? Tem que ter a ver com o cargo da pessoa. Tá bem? Então, vamos dizer o seguinte. O Felipe, posso te usar como exemplo, Felipe? Pode, não tem problema não. Que trabalha no juizado, funcionário público. Não é? Agora, imagine só, o Felipe vai... o juizado, poder judiciário, muito bem. Ele vai lá na prefeitura e desvia alguma coisa. Ou se apropria de alguma coisa. Que não tem nada a ver com o cargo dele de funcionário público. A função que ele exerce. Não vai responder por peculato. Ok? Muito bem.
Sujeito passivo, né, é o Estado, lógico, e as entidades de direito público, tá? Eventualmente, pode ser que tenha um particular. Então, eventualmente, também o particular pode ser sujeito passivo disso, tá? A gente vai ver direitinho, tá? Isso aí eu vou dar exemplos para vocês entenderem, não é? Tá? Vamos ver, então, primeira, tipo penal. Olha só, vamos lá. Apropriar-se. Então, nós temos o primeiro ponto. Apropriar-se. Gente, o que é apropriar? O que é apropriar? É tornar-se dono, é se assenhorar, tá? É fazer-se como dono, tá? Esse daí, para esse tipo penal, tá? É chamado de peculato apropriação. Então, quando o funcionário público apropria de algo, é chamado peculato apropriação. Tá? Então, apropriar-se. Tá? Quem? O funcionário público. Então, o funcionário público ele se apropria. Muito bem. Apropriar-se. O funcionário público de quê? De dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, não bem imóvel, bem móvel, ou seja, qualquer coisa que tenha um valor, não é? Então, ele chega e se a senhora, não é, de qualquer bem móvel, seja dinheiro, objeto ou qualquer coisa, tá? E deixa eu me colocar aqui para vocês, continuando, tá? E qualquer bem móvel público. Bem móvel público, tranquilo. O Felipe, por exemplo, chega e olha no juizado lá, trabalha na área civil ou penal? Na verdade, o juizado aqui de Lafayette é as duas, né? É tanto o civil quanto o penal. Ah, tá. Com quem que você trabalha, então? Com o doutor José Leão. Ah, José Lion. Ele ainda não voltou, não, né? Voltou segunda-feira. Voltou segunda agora? Sim. Legal. Então significa que no NPJ, às quintas, é capaz de termos audiências, não é? Doutor André continua lá? Sim, continua. Legal. Perfeito. Gente fina demais, viu? Nossa, nem fala. Sou fã número 2 dela. Né? O número 1 é o filho. Muito bem. Então, é o seguinte. Então, qualquer dinheiro, valor ou qualquer outro bem, ela é exemplo, tá? De membro do Ministério Público. Tranquila, se preocupa com a situação de todo mundo, seja do réu, seja da vítima, etc. É um exemplo. Né? A gente tem que seguir os bons exemplos. O professor Zé Leão, por exemplo, também é exemplo de juiz. É um juiz que não tem processo empilhado, né? Ele julga mais do que chega, é impressionante, é absurdo. É o que deveria ser, não é? E isso é muito legal, esses exemplos, tá? Então, o funcionário de dinheiro vai qualquer público, fica tranquilo. Ele fica vendo lá, por exemplo, estava lá com os eleitos, está lá o computador. Né? Tem um computador que é do juizado, que é do Tribunal de Justiça. Beleza. Ou o particular. O particular, vou contar até uma história muito legal. Né? Eu fui estagiário da Procuradoria da Fazenda Nacional durante quase 2 anos. Foi muito legal. A Mariana está mandando a mensagem aqui. Mas, Filó, se um funcionário faz um desvio de dinheiro, por exemplo, não seria corrupção ativa? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não tem nada a ver com a outra. Calminha aí. Nós não estamos vendo corrupção. Nós estamos vendo o crime de peculato. Nós vamos ver o crime de corrupção. Pode ficar tranquila. Aguarda aí. Respira fundo. Vai dar tempo. Tá? Nós vamos ver. Fechou? Vamos lá. Então, seguinte. Bem particular. Eu fiz estágio na Procuradoria da Fazenda Nacional. Foi espetacular. Conheci pessoas
juridicamente incríveis, né? O juiz aqui do primeiro tribunal do júri sumariante, o Marcelo Fioravante foi meu chefe, Ana Carla, que era minha professora, e foi muito legal, então vou contar um caso para a vida de vocês. A Ana Carla era minha professora de tributário, se eu não me engano, ou direito administrativo na época. Ela foi 3 vezes. Foi direito administrativo 1, tributário 1 e constitucional 1. Nossa, sofria. Aquela professora, é o seguinte, que dia de prova, ela era gente boa, espetacular, mas dia de prova dela, não estuda para a prova, não. Eu lembro direitinho, na época, tinha uma ex-namorada que eu fui para um sítio dela, faltava uma semana para a prova da Ana Carla. Uma semana. A gente foi para um sítio de um parente dela. Eu fiquei lá. Ela estava sol, tinha uma piscina, e eu com o resumo das aulas dela, que eu anotava tudo que ela falava, e eu estudando. Minha namorada, vem cá nadar. Eu falei, não, tem que estudar. Né? Aí, beleza. A minha nota foi a mais alta da sala, tá? Nesse dia. Valeu a pena. Aquele esforço, assim, que vale a pena. Foi legal. Foi top. Na minha sala tinha o José Maurício, que hoje é juiz federal lá em Contagem. Tinha um pessoal, Silene, que trabalha no TRE. Aqui tem um pessoal muito bom. Aí, o que aconteceu? Ela falou assim, me mandou chamar. Aí eu fui lá onde ela estava dando aula, né? Eu falei, pois não, professora. Aí eu fiz assim, gente, espera um pouquinho. Mauro, vai ter hoje tantas horas, prova para estagiário da PFN, eu quero que você faça. Tá. O que vai cair? Direito processual, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei assim, hoje? Qual que é a matéria toda? Mas eu estou em direito processual, acho que 3 ou 2, faltava mais 1 ou 2 e tal. Faz. Tá. Fui para casa, né? Estudava nessa época de manhã. Fui para casa. Eu tinha saído do estágio há pouco tempo, acho que tinha 15 dias. Eu estava muito cansado ainda, que eu acordava às 5h30 da manhã para chegar, para não sei o que lá, e ficava no estágio de manhã até de noitinha, de noite ainda estudava e tal, estava assim, esgotado. Aí quando terminou o estágio, eu falei assim, um mês pelo menos para descansar. Aí eu lembro até hoje, falei assim, nossa, eu vou deitar. Mas aí minha cabeça assim, sabe? Aí eu assim, não conseguia dormir. Aí ela falando assim, faz a prova, faz a prova. Eu falei assim, vou fazer a prova. Coloquei um terno. Falei, não sei como é que é essa prova. Coloquei um terno. Fui fazer a prova. Aí, sério, eu olhei a prova e falei, meu Deus, o que é isso? Fiz o melhor que eu pude. Passei, ainda bem. Fiquei lá 2 anos. Foi legal, porque o pessoal falou, Mauro, não sai não. E tal. Foi muito legal. Fica aqui, faz concurso e tal. Eu falei assim, não, concurso não e tal. Aí, bem, cá estamos, né? Advogado e professor. Mas eu gostava tanto, né? E o seguinte, antigamente, estagiário não tinha férias, não. Tá? Essa coisa, vou ter prova hoje, vou faltar. Mas eu sempre precisei de férias, sempre. Físico. O que eu fazia? Eu ficava mais tempo, por isso que eu saía muito tarde. Eu chegava antes no estágio e saía depois, para ganhar horas para eu ter meus dias de férias. E aí, então, eu cheguei e falei o seguinte, olha, combinei, pessoal, beleza. E você sabe que eu não tenho religião? Dia 24 e 25, acho que era 24 trabalha ainda, né? É dia 25 que é feriado, não é isso? Acho que é. No dia 25 era feriado e Natal para mim e nada a mesma coisa. Aí eu cheguei e falei assim, olha, quero trabalhar no dia 25. Posso? Aí isso é verdade, tem os livros lá. Se eles guardam, tá lá, minha assinatura chegando no 25. Só tinha eu e 3 seguranças no dia 25, que era feriado. Fiquei de manhã e de tarde para ganhar mais 2 dias de folga, de férias e tudo mais. Foi lá eu. Aí é o seguinte, meus caros, antigamente, e isso é muito legal também, vocês possivelmente vão trabalhar na administração pública, vários de vocês. E tem algumas coisas que são meio
sei lá, não são inteligentes na administração pública. Uma delas, por exemplo, na minha visão, e lá tinha um problema grave, nós estamos falando de 2000 e 2001. Nossa, filho, eu estava nascendo. Tá, legal. 2000, 2001, né? As impressoras eram um jato de tinta. E o seguinte, vocês imaginam, vocês já aprenderam em direito administrativo, talvez vão aprender mais, que para você comprar alguma coisa na administração, você tem que chegar, fazer a licitação, não sei o que lá, para comprar, para não sei o que lá. Vocês imaginem o tanto que e não tinha processo eletrônico, era tudo físico, então, de vez em quando, acabava a tinta da impressora. Aí tinha que esperar terminar a licitação. Ou então, estragava a desgrama da impressora. E aí, então, tinha... E aí, era assim, caos. Aí o procurador trazia a impressora própria, era um caos, caos. Aí essa professora minha, Ana Carla, ela teve uma brilhante ideia que ela resolveu todos os problemas ligados à impressão, impressora, cartucho ou qualquer outra coisa assim. Adivinha o que ela fez? E ela fez uma licitação, mas adivinha o que ela fez? Alguém pensa no que ela fez? Não. Acha? Eu acho que ela fez isso. Ela contratou alguma empresa de xerox? Andressa, quase exatamente isso, mais ou menos. O que ela fez? Ela fez uma licitação justamente para chegar e contratar o serviço de impressão, que é mais ou menos a mesma coisa. Na verdade, a empresa deveria ceder impressora e o material para tanto, né? Ou seja, cartuchos e tal. E a impressora e a vencedora ia ganhar X centavos por folha. Aí teve uma empresa que ganhou, e aí, meus caros, dinheiro, impressora estragada e parada é dinheiro que a empresa está perdendo. Conclusão, na época elas compraram uma impressora de $10.000, tá? $10.000, que era, na época, era super novidade, que é a impressora a laser. Conclusão, a gente ficou com impressora a laser, que era super rápida, com toner, na época, que era uma coisa nova, que vários não perdia. Se estragava, era ligar em 2 horas, estava uma impressora laser nova lá. Acabou o problema. Resolveu brilhantemente o problema. E foi exemplo para o Brasil inteiro. Tá? Eu, se fosse, por exemplo, prefeito, assim, eu vendia todos os carros, tudo que podia vender, para alugar. Porque alugar, o carro estragou, você não tem gasto com manutenção, não tem nada, a única coisa que é gasolina e o aluguel do carro. É muito melhor, mais barato para a prefeitura. Principalmente para o serviço não parar, né? Então, meus caros, olha só que bacana. Foi isso que ela fez. E agora imagine só, se eu no dia 24, ou dia 25, né? Fosse lá, pegasse essa impressora e levasse para casa. A impressora não é da administração pública, mas do particular. Então, olha só, como é que o particular pode ser vítima de peculato em casos como esse, em que o particular cede um bem móvel para a administração pública e, ao ceder esse bem móvel para a administração pública, o que acontece? O funcionário público, eu estagiário era funcionário público, pegaria isso e levaria. Conseguem ver? Então, meus caros, dessa forma que o particular também pode ser sujeito passivo porque ele deixa, por exemplo, bem móvel com a administração pública, né? Atenção, essa apropriação deve ser feita, como eu já disse, quando o funcionário tem posse do bem em razão do cargo. Tá? Tem posse do bem em razão do cargo. Espero que fique perfeito para vocês, tá? Muito bem. Tranquilo até aí? Entenderam o que é o peculato apropriação? Sim? Se sim, vamos lá.
A gente vai em frente. Tá? O segundo tipo de peculato é o peculato desvio, quando o funcionário público desvia em proveito próprio ou alheio. Ou seja, o que é desviar dinheiro, objeto ou qualquer bem móvel? É quando ele chega e dá aplicação diversa da que deveria ser, em benefício próprio ou de outra pessoa. Tá? Por exemplo, e aí vamos lá. O funcionário faz de conta que temos faz de conta que a gente tem um tesoureiro, tá? Um tesoureiro, ele chega e tem em posse dinheiro, não tem? E vocês aprenderam ou vão aprender em direito administrativo ou em direito financeiro que tem uma lei orçamentária que se define a função de cada dinheiro dentro da administração pública, tá? E aí, então, vamos dizer que o tesoureiro responsável por esse dinheiro, né, o funcionário público responsável pela guarda até desse dinheiro, ele chega... Ixi, travou aqui. Travou para vocês também? Não. Ah, que bom. Voltou aqui. Vamos dizer que ele chega e ele empresta dinheiro público para ele receber os juros. Tá vendo? Desvia esse dinheiro. Então, nós estamos falando aí, nesse caso, de peculato desvio, que é o segundo tipo. Tá? Nesse exemplo que eu dei, tá? Do tesoureiro chegar, pegar dinheiro, desviá-lo para emprestar, por exemplo, dinheiro, tá? Só será peculato se ele ficar com esses juros para si, tá? Ah, Filó, e se ele emprestar e colocar os juros para a administração pública, tá? De um dinheiro que não seria destinado para isso. Aí vai ser outro crime, vai ser crime do artigo 315, tá? A gente vai ver ele amanhã. Amanhã não, né? Amanhã. Amanhã ou em outra aula para frente, tá? Podemos continuar? Então, peculato desvio, desviar da sua função. Muito bem. Gente, é necessário, tá? Absurdamente que ele tenha, ou alguém tenha algum proveito. Mas aí como se prova que o dinheiro que está emprestado é dinheiro público? Mãe, tem várias formas de... Bem, vamos dizer o seguinte, o dinheiro não está lá no cofre, que devia ter, né? Tá? Logicamente, sumiu do cofre, por exemplo. Aí pergunta, você se apropriou desse? Não, eu não. Eu emprestei para fulano. Né? Tá inclusive aqui, ó, fiz um contratinho, ó, devo à prefeitura de não sei o que lá, quantia de tanto, referente ao empréstimo. Entendeu? Vai ter que, ou o sujeito desviou, se apropriou, né? Tá? Tem uma coisinha muito interessante que não existe no direito brasileiro, mas que muita gente pergunta, que é o chamado peculato desvio. O que é esse peculato desvio? Peculato desvio ocorre quando... peculato de uso. Peculato de uso ocorre quando o funcionário público chega e utiliza de forma que não deveria o bem público, tá? Mas ele não tem um ânimo, a vontade de se apropriar. Não, ele só quer usar. E não usa em prol da administração pública, mas em prol de si próprio. Exemplo. Imagine só o seguinte. O governo de Minas chega e dá uma viatura nova para a delegacia tal. Beleza. O delegado chega, então pega esse veículo e vai em casa almoçar com esse veículo. Beleza. Terminou o almoço, ele pega o veículo
e leva para os meninos na escola. Na escola, ele volta para a delegacia, trabalha bastante lá. Quando ele chega, pega o veículo, vai até o supermercado, faz compras. Do supermercado, ele vai até a escola, pega os meninos, leva os meninos para casa. A viatura dorme lá, na garagem ou em casa. No outro dia, ele pega o carro e vai para a delegacia de carro e assim vai. Olha só. Ele está usando o carro, logicamente, enquanto ele trabalha, ele usa o carro para ir fazer uma diligência, etc, etc. Mas nisso que eu falei, vocês veem que ele utiliza o carro, usa o carro, né, em proveito próprio também, não é? Não para o bem da administração, mas para o bem próprio, tá? E aí, a peculato? Nesse caso, não, porque ele não tem o ânimo de assenhorar-se do bem, ou seja, de tirar da administração pública, da posse da administração pública e se tornar ele senhor daquele bem. Não, ele só está utilizando de forma indevida. Tá? Ah, Filó, e nesse caso, como é que... O que ele faz? Quer dizer que fica... No direito penal, isso não tem importância alguma, esse caso desse uso. Tá? Seria a mesma coisa de ter, então, ele ter recebido um notebook e... sim, seria o mesmo. E levar para casa para utilizar e tudo mais. Ufa, né? Também seria o mesmo caso. Mas atenção, não é peculato de uso, porque não existe peculato de uso no direito penal. Mas a pessoa pode responder administrativamente, tá? Por esse fato. Afinal, hoje em dia, todo mundo está trabalhando em casa, home office. Uai. O delegado está levando um computador para ele chegar e fazer o quê? E fazer o trabalho dele. Beleza, tranquilo. Nesse caso, ok. Não é? Mas em situações normais, em que não há pandemia e tudo mais, não é? Ele pode até levar, ele vai trabalhar em casa. Isso acontece pra caramba, e acontece mesmo. Também não tem problema. Ele chega e justifica. Agora, se ele levar o computador para ficar jogando Age of Empires, por exemplo, que é top, joguinho top de estratégia, velho e top. Aí, sinto muito. Mas aí seria um peculato de uso e poderia responder administrativamente, não é? Tá? Perfeito? Então, seara penal e administrativa são searas diferentes, tá bem? Gente, atenção. Para ver se ficou claro. Imaginem só uma senhorinha, tá? Que trabalha em uma escola. E o governo de Minas, né, que fornece cesta básica como complemento de salário, né, porque a escola é pública, demora para mandar a cesta básica. Mas manda para a escola. A dela ainda não chegou. Então, chega na sexta-feira, ela fala assim, tipo, puxa vida, segunda-feira chega o arroz, que é igualzinho, né? Mesma marca e tal. Vou levar esses 5 quilos de arroz para casa. Segunda-feira, quando chegar a minha cesta básica, eu coloco o arroz na prateleira lá e fica elas por elas. E assim ela faz. Sexta-feira ela pega, leva o arroz da escola para casa, né? Tava acabando o arroz lá. E aí, segunda-feira, quando ela recebe a cesta básica, ela pega arroz da mesma marca, coloca lá e tudo mais. Há peculato, nesse caso, sim ou não? E aí? Eu creio que não, porque ela devolve. Tem, cara. Sabe por quê? Qual que é a diferença, Filó, de chegar e ela usar um arroz da escola, entrega o mesmo arroz? É o mesmo caso, tá? Por exemplo, sei lá, do tesoureiro lá que pega dinheiro, porque finalmente vai sair, sei lá, com a secretária. Oba, maravilha. Estou sem dinheiro, esqueci a carteira e crédito. Vai lá, pega lá R$1.000 da prefeitura,
coloca no bolso, segunda-feira pega, passa no caixa eletrônico, pega R$ 1.000 e devolve. Há peculato? Há também. Mas qual que é a diferença desses dois fatos, por exemplo, para os dois fatos anteriores, que é o uso do laptop ou do carro? É a natureza do bem. Dinheiro e arroz é bem fungível. Vocês recordam disso aí, que é bem infungível e fungível? Vocês lembram disso? Hein? Bem fungível e infungível. Bem fungível é aquele que se deteriora quando você utiliza. Não é quando você usa lá o dinheiro, você vai no caixa eletrônico e repõe, não é o mesmo dinheiro. Aquele dinheiro é fungível. Quando você pega e faz o arroz e come e devolve o arroz, ele não é o mesmo bem. Ele é um bem fungível. Já o carro, sim, é um bem infungível. Você utiliza, tá lá. Ah, Filó, mas tem uma depreciação da... Não, para de preciosismo. O notebook, quando você utiliza em casa, né, Felipe? Jogando lá seu Age of Empires, Counter-Strike, ou sei lá qual joguinho que você gosta, se é que você gosta de joguinho. Eu curti o GTA, professor. Aí, ó, Inclusive, eu falei, GTA. San Andreas, por exemplo, e tal, né? St. Andrews, né? Isso mesmo. Meu caro, o computador é o mesmo. Ah, se vai lá, chegar e Não, é o mesmo. É bem infungível, não é? Então, para ser peculato de uso, é necessário que o bem seja infungível. Poxa, Filó, quer dizer que esse pessoal vai responder, penalmente falando? Nesse exemplo que eu dei, sim. Tem jeito de não responder? Tem. Atenção. Não é? Se você precisar pegar um bem, mas você quer devolver, né? Um bem fungível da administração pública e não responder penalmente por isso, não é? Não que administrativamente você não possa responder, mas penalmente não. Você deixa, tá? Calcionado esse bem. Por exemplo, no caso, para ficar claro, no caso do dinheiro, você deixa uma nota promissória, imprime a nota promissória e coloca lá. Deva à administração tanto e coloca lá. Você calciona isso daí. Ao calcionar os valores e tudo mais, etc., deixa de ser peculato desvio e torna-se, segundo a doutrina, meramente peculato de uso e não de desvio. Tá? Mas atenção também, para quem for delegado ou se utilizar do bem da administração pública, por exemplo, um carro. Tá? Notebook não, mas um carro. Porque a gente sabe que dá do desejo de punir dos membros do Ministério Público e tudo mais. Tá? Ainda mais, eles adoram perseguir delegado e policial, eu não sei por quê. Mas, porque já vi teses falando o seguinte, ok, o carro é um bem o quê? Infungível. Mas a gasolina da administração pública, que é colocada no carro e ele utiliza, mesmo que depois ele reponha, não, essa gasolina é bem o quê? Fungível e, portanto, há peculato. Olha só o preciosismo. Conclusão, para evitar qualquer preciosismo com relação a isso, basta, ao utilizar o carro, chega e abasteça antes com seu dinheiro de gasolina, para que ninguém possa penalmente falar que existe peculato, desvio, tá? Fechou? Então, preciosismo legal, mas é necessário porque a perseguição, quando se quer, é muito grande, tá? Gente, é bom falar uma coisa com vocês. Prefeitos e vereadores não respondem por peculato. Calma, deixa eu completar. Porque eles têm um decreto-lei próprio, que é o 201/67. Tá? Então, caso o prefeito ou vereador venha a responder por peculato, tá? Saibam que é o decreto 201/67, tá? Só para vocês saberem.
que o tipo penal utilizar-se indevidamente, proveito próprio, alheio, tá? Rendas, né? No frigir dos ovos é a mesma coisa, tá? Gente, beleza. Vamos chegar. E alguém tem dúvida com relação a esses dois peculatos? Na verdade, aos três, né? Peculato de uso, peculato furto, peculato apropriação, peculato desvio, peculato de uso. A Deise tem. Vamos lá. Os policiais ficam pedindo carona na BR. A que se deve? Eles não têm direito de transporte público gratuito? Muito bem. Eu não sei se tem não, Deise, mas o seguinte, aí são várias coisas, né? Por exemplo, eu adoro dar carona das pessoas. Mesmo, tá? Só uma vez na minha vida que dar carona eu fiquei extremamente arrependido. Foi quando eu fui fazer uma aula de pós-graduação em Três Pontas. Né? Fui dar uma aula de pós-graduação. Cheguei lá na sexta-feira de tarde, dei aula de noite, né? Na sexta-feira, de manhã e de tarde, para uma turma. Saí de lá e vim para Belo Horizonte. Só que a cidade ela tem duas entradas. E aí, então... Beleza, Felipe. Eu fiquei sabendo que aí estava chovendo, né? Ou está chovendo, não sei se ainda está. Lafayette. Aqui em BH tá calor pra caramba e tá o céu limpo. Mas fiquei sabendo que de tarde choveu, não sei se continua. Então, o problema deve ser isso. Mas aí o que aconteceu? Sou de Itaverava. Ah, sim. Aí tá chovendo, não? Aqui não tá não, mas tá com probleminha na internet. Entendi. Aí o que acontece? Eu cheguei numa rotatória que tinha 3 caminhos. E aí é o seguinte, cidade do interior não tem uma placa na desgrama, porque todo mundo sabe para onde é que vai. Aí tinha um sujeito lá, oi, tudo bom? Aí eu parei assim, ô amigo, tudo bom? Tudo bom? Para onde você vai? Eu falei assim, tô querendo ir na 381. 381 vou para a cidade que fica na beira da 381. Você me dá carona? Eu falei, dou. Para onde que é essa 381? Para lá. Beleza, o cara era pastor de uma igreja, etc, etc. Beleza, sentou do meu lado, a gente ficou conversando e tal, não sei o que lá. E o tempo tá passando e não chega na desgrama da cidade. Eu falei, gente, da 381 para lá não é tão longe assim e tal. Não tinha o Waze, não tinha nada na época. Sabe onde é que o cara ia? Para Varginha. Eu andei com esse desgramento pelo menos uns 250 quilômetros a mais, que o cara não teve a hombridade de falar, olha, para onde você vai? Para Belo Horizonte, né? Então, o melhor é para lá. Nossa, que raiva. Que raiva. Que raiva. Mas aí foi conhecer Varginha, né? Terra dos ETs. É a história real. Vou bater num cara desse aí. Tinha, né? Mas nessa hora a gente chega e fica com dó do ser humano que a pessoa é, não é? E fala assim, o meu jeito é assim. Então é o seguinte, mas eu sempre, quando eu posso dar carona, eu dou, viu, Deise? A única vez que eu arrependi foi dessa. E às vezes também, tá? Tem horário de ônibus e tal, né? Então, e é muito melhor você andar de carro do que de ônibus, geralmente, né? Vamos lá. Historinhas da vida, muito legais, eu gosto. Vamos ver agora, já que vocês não têm dúvida com relação ao peculato de uso, peculato apropriação, peculato de desvio, vamos ver agora o peculato... Sim, professor. Vamos lá. A Lúcia perguntou aqui, só que ela está com a internet também, não está muito boa, não. Ela perguntou o seguinte, acho que teve uma cidade aí que a barragem se rompeu, aí o prefeito desviou o dinheiro que era para ser aplicado em uma área lá para comprar cesta básica. Aí ela está perguntando se isso aí é peculato ou não. Depende. Não é? Boa pergunta. E aí é o mesmo caso daquele pessoa que chega e utiliza pega o dinheiro, tesoureiro que pega dinheiro para receber juros. Tá? Por quê? Olha só.
Desviou, desviou. Mas só em proveito próprio ou alheio, aqui que está um cerne da questão. Porque simplesmente se deu aplicação diversa do que deveria ser dado, é artigo 315. Se não, ela chegou, comprou cesta básica, porque o povo estava passando fome mesmo, essa pandemia acabou com todo mundo, etc. Não? Então é 315. Não, ele desviou para comprar cesta básica porque nisso, em cada cesta básica, ele ia ganhar tanto dinheiro. Tá? Aí, ou fulano de tal iria ganhar dinheiro. Nesse caso, né, poderia ser. Tá? Peculato. Então, seguinte, o importante foi em proveito próprio ou alheio? Tá? Foi. Então, é peculato. Não, é só porque ele quis aplicar em outra coisa, porque achou que era melhor para a população. 315. Tá? Que é outra coisa completamente diferente. A gente vai estudar o 315 melhor. Não sei se respondeu. Professor, Manda, Carla. tem como você explicar de novo só a questão que você deu exemplo do carro e da gasolina? Sim, sim. Porque é o seguinte, a gasolina é um bem fungível. A partir do momento que você usa, se você colocar outra, não é a mesma gasolina, é outra, né? Uhum. Já o carro é um bem infungível. Então, tem gente que chegaria e falaria o seguinte, olha, tá bom, o carro é bem infungível, ele não se destrói quando você usa, teoricamente, né? Então, como é um bem infungível, beleza, não é peculato. Aí é peculato de uso que não é tipificado no Código, no Direito Penal. Mas a gasolina que é da administração pública, que se usa no carro, é um bem fungível. E, portanto, haveria peculato. Entendeu? Nesse caso. Então, haveria, né? Haveria. Por quê? Eu, por exemplo, se utilizasse, né, um bem, eu colocaria, antes de tudo, gasolina. Antes. Vou usar? Vou. Então, coloco gasolina no meu bolso, porque aí eu falo, a gasolina que está usando é a minha. Não é? Entendeu? Uhum. Mas aí eu colocaria a gasolina e falaria, ó, tá aqui o comprovante. Você guarda, porque a chance de responder penalmente por isso é pequena. Mas, né, a gente tem que evitar problemas, porque, meus caros, vocês vão aprender que polícia quando quer, ou membro do Ministério Público, vocês viram, caso, volta a falar, não chegando no cerne da questão, mas quando o Ministério Público quer perseguir alguém, persegue, independentemente de quem seja, polícia também. Então, né, tentem sempre chegar e criar comprovantes da sua lisura, da sua atuação, né, da sua probidade, e assim vai. Tá? Fechou? Fechou. Então, vamos lá. Obrigada. Gente, próximo peculato que a gente vai ver é o chamado peculato furto. Peculato furto. Tá? Uma coisa que eu esqueci de falar. Vocês viram que o peculato apropriação é como se fosse uma apropriação indébita cometida pelo funcionário público contra a administração? Vocês aprenderam lá no passado? Tá? Façam esse link que fica fácil. Peculato apropriação. Agora, a diferença é só a pena, né? Até porque envolve administração pública e funcionário público, né? Agora, temos o chamado pela doutrina, vocês podem ver que toda essa divisão, tá? Ela é uma construção doutrinária. Não tem na lei. Lei é só peculato. Peculato apropriação é chamado pela doutrina, peculato desvio é chamado pela doutrina e peculato furto também chamado pela doutrina. Então, aplica-se a mesma pena. Se o funcionário público... E aí, por que é furto? Porque ele não tem a posse do dinheiro, valor ou bem. Lembra que na apropriação ele tem a posse em razão do cargo? Muito bem, ele não tem a posse do dinheiro, valor ou bem.
Mas ele, e não tendo a posse, o que ele faz? Ele subtrai. Opa! Olha o furto. O furto não é subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel? Olha aí, que legal. Por isso é chamado peculato furto. Por quê? Porque o funcionário público não tem a posse do objeto. Ah, mas por que ele chama peculato furto? Quer dizer que subtrai, mas aqui, ó. O problema é aqui, ó. Ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio à lei. Mas aqui que é importante. Valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Dá um exemplo, Filó? Dá um exemplo. Imagine só um policial militar, ok? Vocês sabem que polícia militar e polícia civil são completamente diferentes, em que pese todos eles nos defendam e defendam toda a sociedade dos bandidos, etc, etc. Certo ou errado? Certo. A função deles também é diferente. A polícia militar ela é extensiva e a polícia civil ela chega e é uma polícia chamada de judiciária, porque ela vai investigar e dar elementos para que o Ministério Público tenha conhecimento do fato, veja se encontra indícios de autoria e materialidade e inicie a persecução penal, que nada mais e nada menos é do que a perseguição penal. Tá? Tendo isso, então, em mente, meus caros, vamos chegar e ver o seguinte. Policial militar de uma delegacia da Polícia Civil. Entra o policial militar. Vocês acham que todo mundo vai ficar de butuca para saber o que esse policial militar está fazendo aí? Ou o fato dele ser policial facilita o andar dele? Hein? Facilita. Não é? Então, imagine só que um policial militar chega, entra numa delegacia e verifique, um notebook ali. E aí ele chega e fala, esse notebook está para mim. Então, olha para um lado, olha para o outro, ninguém olhando para ele coloca dentro de uma valise que ele estava utilizando e levando, e aí o que ele chega e faz? Ele chega e sai com isso. Vejam só se não parece um furto. É um furto. Só que é um furto, não é? Chamado peculato furto. Peculato furto. Olha só que legal. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público ele tem a posse do bem, do dinheiro, no valor? Não, não tem a posse. Não é? Mas ele está subtraindo swing. Mas ele está simplesmente subtraindo? Não. Ele está valendo-se da facilidade que ele proporciona a qualidade do funcionário. Então, a gente tem que ter alguns elementos para ser peculato furto. Muito bem. Primeiro, sujeito ativo ser funcionário público. Segundo, ele não tem a posse do dinheiro. Terceiro, ele subtrai do dinheiro, valor ou bem, né? Ele subtrai isso e ele se vale dessa facilidade que lhe proporciona essa qualidade de funcionário público, tá? Ok? Fica claro? Ficou claro? Que bom. Meus caros, existem duas modalidades de peculato furto, tá? Quando o próprio agente chega e subtrai, ou quando ele ajuda alguém a subtrair, tá? Então, por exemplo, alguém chega e verifica que o prefeito deixou um cofre aberto e essa pessoa subtrai o valor. Pronto, é um exemplo, né? O outro exemplo é esse da policial militar. Mas vamos colocar um exemplo de que ajuda, né, o terceiro a subtrair. Imaginem só, não é, que o governo de Minas compre novos computadores, laptops para os policiais. Então chega um caminhão lotado de computadores aí na regional, que é em Conselheiro Lafayette. E é tudo colocado num depósito para ser distribuído para todas as delegacias, né, da circunscrição. Muito bem. E aí, então,
o que acontece? Acontece que um desses detetives, por exemplo, agora não é detetive que fala mais, não. Esqueci o nome. Investigador. Que um dos investigadores, eles chegam e falam o seguinte: puxa vida, vou ajudar fulano de tal a subtrair esses computadores. E, logicamente, vai ter um policial civil lá tomando conta e tal, né? E aí, então, chega esse colega dele e fala: ei, fulano, beleza, beleza, é à noite. Nossa, nem fala, vou ficar até 6 horas da manhã. Cara, tá muito tranquilo aqui, vão lá para dentro tomar um café? Eu faço. Nossa, eu não sei fazer café. Boa ideia, você faz? Faz. Ah, não vai ter perigo não, né? Claro que não. Quem que vai querer chegar, vai ser louco de entrar aqui na delegacia, no depósito e levar, né? Enquanto isso, o parceiro dele está lá pulando o muro, abrindo lá, não é, o cadeado e subtraindo todos aqueles o quê? Vários e vários e vários notebooks. Olha só, o funcionário público não subtraiu nada, mas ajudou o outro a subtrair. Então, nós temos aí, não é, a segunda modalidade do peculato furto, em que o funcionário público chega e concorre. Meus caros, elemento subjetivo de dolo, vontade livre e consciente do funcionário público de cometer todos esses 3 exemplos de peculato, tá? Existe um elemento subjetivo especial, um especial fim de agir, ou elemento subjetivo do injusto? Sim, tem. Qual que é? Obtenção de proveito para si ou para outrem, não é? Tá? Consumação. No peculato, apropriação, no momento em que, igualzinho, inverte-se a titularidade da posse, não é? No peculato, desvio, quando da destinação diversa. E no peculato furto, no momento em que é subtraído. Tá? Tentativa é admitida pela doutrina, mas é de muito difícil caracterização. Tá? E a ação penal, logicamente, estamos falando de administração pública, é pública incondicionada, o que é lógico. Tá? Para terminar a aula de hoje, vamos no último tipo de peculato, que é o peculato culposo, tá? O peculato culposo ocorre se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, tá? Como assim o funcionário público chega e concorre culposamente para o crime de outrem? Sim, justamente quando o funcionário público ele falta com esse dever de cuidado, tá? De chegar e tomar conta desses bens móveis, tá? Ou seja, ele age com imprudência, age com imperícia, age com negligência, com relação à conduta de outra pessoa, tá? Ou seja, ele não tem vontade de concorrer para a prática delitiva de outro, tá? Não tem como. Seria o exemplo do segurança do fórum, por exemplo? Exato, eu ia dar esse exemplo, cara. Sério, é o Felipe, né? Eu ia usar exatamente esse exemplo. Lembra do exemplo de eu chegar e pegar a impressora no dia 25 de dezembro, que não tinha ninguém, etc? Muito bem. Tinha eu e mais 3 seguranças. Lá no prédio aqui da Receita Federal. Imagine só, eu estou lá carregando lá, impressora gigante, pesada, cara, era muito grande. E aí, então, o segurança chega e fala: ô, e aí? Beleza? Feliz Natal, beleza? Você também, né? Aquela coisa. Aí fala assim: cara, daí tá pesado, né? O senhor não tem ideia. Não, posso te ajudar? Claro, poxa, claro. Me ajuda a colocar lá no carro? Ajudo. E ele me leva e colocava lá no carro. Gente, tô levando um bem dentro da administração pública. Qual que é a função do segurança? É chegar e falar: o que você tá levando aí? Eu falar: impressora. Você tem autorização para tirar isso? Essa impressora é sua? Se é, cadê a autorização? Não é? É o mínimo que se espera. Não é? Mas pode ser que o sujeito lá, não é? Ainda de ressaca pela festa natalina, não é? Não pense direito, né? E com o coração, não é? Chega
e culposamente pratique peculato. Só para vocês verem, a diferença de pena é absurda, tá? Enquanto é 2 a 12 para o peculato normal, não é? É detenção de 3 meses a 1 ano, ou seja, juizado especial, cabe transação penal, suspensão condicional do processo, acordo de não persecução penal, o que também cabe no peculato, tá? E o seguinte, esse parágrafo terceiro, atenção, porque isso aqui geralmente cai em prova de ordem. Cai em prova de ordem isso aqui. Então, coloquem aí para vocês. Poucas vezes eu falo, decorem esse parágrafo terceiro. Já vi cair várias vezes em concurso, em prova de ordem. Tá? No peculato culposo, a reparação do dano, se é anterior à sentença irrecorrível, ou seja, a trânsito em julgado de algum processo, extingue a punibilidade. Tá? E se é posterior, reduz a metade a pena imposta. Tá? Isso daqui serve muito bem para a gente chegar e cobrar em prova, porque hoje em dia, na prática, a única coisa que serve esse parágrafo é para cobrar em concurso, porque na prática não tem validade nenhuma. Ok? Dúvidas com relação a peculato ou não? Ou tá de boa? Tá de boa? Então, se tiver de boa, terminamos a aula hoje, porque não dá para a gente ir para o próximo. Então, meus caros, ainda não sextou porque vocês têm aula do Matheus. do Matheus, bebê Johnson, não é? Muito bem. Então, boa aula para vocês com o Matheus. De que é? Empresarial? Contratos 2. Contratos 2, top demais. Estudem bastante e depois da aula Matheus sextou, hein? Tá? Que a força esteja com vocês. Um abraço e até próxima semana não, né? Até na próxima, sem ser quinta agora, a outra. Parece que é feriado agora. Acho que é mesmo. Até a próxima aula. Quinta é feriado. Até a próxima aula. Beijo do gordo para vocês. Fui. Tchau. Falou, boa noite. Boa noite.